Sejam bem-vindos a mais um Cubicast. Esse que vos fala é João Brito, seu host favorito. E eu tô gravando de novo numa tarde aqui. E olha, não deixa o Diogo saber, ele não escuta todos os episódios. Então se ele escutar esse aqui, ele vai saber que eu tô gravando no horário que era pra eu estar fazendo umas planilhas, umas outras coisas, né? Que é trabalho de verdade. Isso aqui não é trabalho, gente. Então, por falar Diogo em Get Up, estou aqui nos estúdios Get Up. Se você caiu aqui por um acaso e não sabe quem é a Get Up, ou o que a Get Up faz, a Get Up é uma consultoria que te ajuda na sua jornada para a nuvem, ou na verdade na sua jornada Cloud Native. Jornada para a nuvem ficou lá nos anos 90, né? Na sua jornada Cloud Native, que é complexa, tá? E nessa complexidade, a gente acabou criando também projetos open source para te dar visibilidade sobre o seu cluster Kubernetes, que talvez é a base para essa jornada Cloud Native. Então, se você quiser saber um pouco mais, getup.io/open source. Você pode testar, tá tudo lá de graça, na faixa, acessa, instala, vê como é que é e descobre que tem um monte de task nova no seu Gira, tá bom? Bom, propriamente começando aqui o nosso episódio de hoje, eu vou chamar esse episódio aqui de Vivendo o Sonho, tá bom? Vocês vão descobrir aqui e eu quero apresentar, ou na verdade eu vou fazer um pouco diferente, eu vou apresentar um pouco desse nosso convidado, porque eu já conheço ele há algum tempo, então eu posso falar um pouquinho que ele não é só um garoto de programa comum que a gente conhece e aparece por aqui. Ele também é motoqueiro, ele é escalador, Scrum Master, faz tudo que você quiser pensar, mas ele também é MVP, talvez o maior dos MVPs que tem por aí, não sei. Vamos descobrir. Giovanni Bassi, por favor, conta pro mundo quem você é de verdade, fora esse monte de baboseira que eu disse. Fala, João, beleza? Obrigado pelo convite, cara. Eu sou Giovanni Bassi, eu sou isso tudo que você falou mesmo. Eu não sou Scrum Master há muito tempo, assim, eu fui um tempo, tal, dei aula disso tudo há 10 anos atrás e tal, mas a minha paixão tá na parte técnica mesmo, né? Eu sou dev, arquiteto de software no dia a dia, eu mexo com todo tipo de coisa que tem a ver com código, né? O que hoje em dia tem a ver com infra também, né? Eu era uma das pessoas responsáveis pela infra em alguns contextos de trabalho, e é uma coisa que eu descobri que eu gosto muito desde que eu posso fazer isso com código, né? Então, a minha carreira me permitiu ir indo para frentes de trabalho muito diferentes. Então eu comecei com código mesmo, mas eu fui parar depois em infra, em redes e tudo mais, e sempre com tempo para poder estudar essas coisas, deu para cair de cabeça, né? Também nasci no Windows, mas vivo também muito no Linux, indo e voltando, né? Eu só não uso o Mac porque eu me recuso a pagar o que eles pedem, mas de resto, assim, eu tô em todos esses ambientes, né? Já fui uma pessoa meio babaca com relação à defesa de tecnologia. Hoje em dia, e há muitos anos, eu sou uma pessoa que entende que a gente tem que viver nesses ambientes todos, né? E eu uso tudo que aparece pela frente, assim. Então é isso, eu sou uma pessoa técnica, eu gosto de programar, né? Sou também mecânico amador, eu mesmo que mexo na minha moto, né? Eu gosto da ideia de ser uma pessoa autônoma, né? Principalmente quando eu tô viajando de moto no interior do Brasil, aí se tiver um problema eu quero conseguir arrumar, né? Então eu sou essa pessoa fuçona, sabe? Que faz tudo. Esses dias eu aprendi a limpar meu próprio ar-condicionado, né? Eu que fiz a fiação elétrica na minha casa, eu vou me virando assim, eu gosto de aprender as coisas, meter a mão mesmo e ir fazendo. Que da hora, que da hora. Eu vejo, olha, pra quem não conhece ou segue, eu vou deixar as redes sociais do Giovanni aqui, porque ele literalmente faz de tudo, né? Você vê ele codando, ou às vezes você vê ele com uma chave de torque lá, abrindo um pedaço da moto, né? E mostrando o freio como era pra estar. E tem 2 dedos a menos. Então você fala, esse rolê foi meio longo, né? Fazendo muita cagada também, porque na mecânica eu sou amador, né? Então é engraçado, tendo tantos anos, eu tenho 20 e tantos anos de carreira, né? Quase 30. Quando eu tô mexendo com a mecânica, eu percebo que eu sou absolutamente amador e cometendo os mesmos erros que uma pessoa que tá começando a programar
cometeria na programação, né? Uhum. Então eu faço merda toda hora, mas aí volto atrás e arrumo. O problema é que na programação, quando você erra, dificilmente você vai gastar muito dinheiro, né? Mas quando você vai lá e estoura um parafuso, às vezes você precisa ir, sair e comprar outro, né? Então dá um pouco mais de trabalho. Uhum. Mas faz parte, né? Faz parte do processo de aprendizagem você errar. Então eu trato esses meus erros, eu não escondo. Eu posto muito sobre isso no Instagram, né? Não falo muito no Twitter sobre isso, mas vira e mexe eu faço uma cagada e eu não escondo de ninguém, porque eu não tenho obrigação de saber, eu sou amador, né? Então faz parte também. Da hora, da hora. Olha, vamos falar um pouco mais sobre essa vida de ser amador e de ter tempo para tudo isso, mas a gente vai chegar lá, né? Mas só como um disclaimer aqui, você é um dos fundadores da Lambda 3, né? Então, se tem alguém, né, que está ouvindo aqui e não conhecia ou nunca tinha ouvido falar da Lambda 3, acho difícil, né? Mas, bom, a Lambda 3, ela ainda é ou era? Ela foi absorvida? A Lambda 3 hoje foi incorporada pela Tivit, que comprou ela em 2020. Ela ainda existe como uma divisão da Tivit e como uma marca, né? Então, o CNPJ deixou de existir já, mas a ideia por trás da Lambda 3 está viva, só que de uma forma, vamos dizer, lógica e não física, vamos dizer assim. Vai? Tá bom. É isso. Tá bom. Então, o namespace da Lambda 3 ainda existe, mas foi migrado lá para dentro da Tivit. Pro cluster da Tivit. Exatamente. Então, para a linguagem dos kuberneteiros aqui, é isso que aconteceu, tá bom? Mas, então, vamos começar do começo aqui, né? Esse episódio, eu quero entrevistar um pouco você, entender, compartilhar com as pessoas um pouco da sua carreira de sucesso, que eu costumo brincar, né, que você é o rockstar dos devs, né? Porque você tá num futuro que muita gente que tá começando ou que tá nessa caminhada tá olhando para isso, tá mirando aí. Então, vamos começar do começo. Talvez, como muita gente começou lá no x86 ou sei lá quando, né? Porque, olha, no Twitter tem sua data de nascimento lá e é antiga, hein, pessoal? Então, como foi o começo, Giovanni? Então, eu tenho 45 anos, sou de 78, né? Eu não escondo isso de ninguém. Aliás, eu curto a ideia de estar envelhecendo, assim, porque eu vejo que quanto mais velho eu fico, mais coisa eu tô sabendo, e eu gosto disso, né? E eu tento cuidar do meu corpo para que eu envelheça bem, né? E eu posso te falar que eu tô melhor com 45 anos do que eu tava com 35, assim, fisicamente falando, né? Em vários aspectos. Lógico que a idade vai pesando em outros aspectos também. Mas assim, no começo, né, eu sou formado em administração. Eu fui trabalhar na área financeira, logo que antes de me formar, já trabalhava quando estava na faculdade, e eu migrei logo no começo da carreira para programação. Né, eu tive uma oportunidade, acabei migrando, não tinha nenhum estudo formal na área, só que eu sempre fui de estudar sozinho, então eu tive a oportunidade de ir comprando vários livros, a empresa pagava alguns e tal, e estudando para conseguir fazendo o estudo de forma autodidata. E aí, uma vez que eu entrei na área, eu saí da empresa que me deu essa oportunidade depois de alguns anos, e aí eu fui trabalhar numa consultoria e depois fiquei um tempo nessa consultoria, comecei a trabalhar como consultor independente e daí fundei a Lambda 3 em 2010. Né? Mas eu venho de um histórico na tecnologia muito anterior. Apesar de que profissionalmente eu comecei a programar realmente lá pelo final dos anos 90, assim, ainda assim, eu sempre gostei muito, sabe? Eu sempre fui essa pessoa que hoje, da mesma forma que eu me aventuro na mecânica, naquela época que eu era adolescente, eu me aventurava com a programação e com a tecnologia. Só que eu devia ter feito uma faculdade relacionada à tecnologia, só que por influência familiar eu acabei indo para a administração. Foi um erro. Eu devia ter reconhecido em mim essa paixão que eu tinha. Então, assim, quando eu comecei a trabalhar, eu gostava do que eu fazia, porque eu lidava com matemática e contabilidade e tal, mas o trabalho administrativo, ele é muito repetitivo, né? E quando eu comecei a programar, a impressão que eu tive é que eu parei de trabalhar, sabe? Tipo, se for levar por esse aspecto, tem, sei lá, 25 anos que eu não programo mais, entendeu? Que eu não trabalho mais. Por causa disso. Mas foi um imenso prazer pra mim. Tipo, a minha vida melhorou profundamente, porque é uma atividade que você faz o dia inteiro, né? Você fica quase todo dia trabalhando, né? E aí, de repente, eu tava fazendo uma atividade que me dava muito prazer. Então eu me descobri. Eu devia ter percebido essas coisas antes, quando eu já tava brincando com isso, né? Na adolescência, mas acabei deixando passar. Então, assim, eu sou
uma pessoa que gosta de tecnologia, gosta de várias outras coisas também, mas que gosta muito. Então, pra mim, foi interessante ter tido essa oportunidade. E depois, assim, o que acontece? Como consultor, que eu fui trabalhar logo em seguida numa consultoria, eu tinha a oportunidade de ficar mudando de coisas que eu fazia. E como eu sempre fui aquela pessoa que puxa o trampo, sabe? Que não espera ninguém jogar, eu vou até fazer mais e tal. E até porque eu tinha tido um filho muito novo, né? Eu tive um filho em 2001, eu tinha 23 anos, eu ficava muito preocupado de ficar sem dinheiro, porque eu tinha uma criança para sustentar. Então eu fazia muito hora essa até para ajudar na renda, sabe? Então eu puxava muito trabalho. E aí isso foi me dando um monte de oportunidades de aprender coisas novas. Então eu tava o tempo todo tentando cair em atividades que eu não conseguia fazer, né? Então eu tava o tempo todo fora papinho de coach, né? Mas fora da zona de conforto, assim, sabe? E aprendendo coisa nova. Então eu acho que também tem a ver com o fato de eu não ter feito faculdade de tecnologia, porque eu nunca tive... Eu fiz faculdade de administração e eu sei como é ter uma matéria que é chata, sabe? Que você não quer ver mais. Eu nunca tive isso na tecnologia. Tudo pra mim sempre foi divertido, sabe? Sempre foi um prazer, assim. Eu ia estudar as coisas quando eu precisava delas, e aí logo em seguida eu punha elas em uso. Então eu tinha uma finalidade no estudo, sabe? Então eu nunca tive aquela matéria chata da faculdade, de tecnologia, não. Então eu fui direcionando o meu aprendizado para coisas que eu gostava, né? Então foi um processo que não parou, até hoje ele não parou. Eu continuo fazendo exatamente a mesma coisa que eu fazia 25 anos atrás, que era ir você buscando entender e aprender coisas que você não sabe. Então, esse processo foi rolando, eu fui aprendendo cada hora uma coisa diferente, me colocando em projetos diferentes. Quando eu fui trabalhar com consultor independente, isso multiplicou muitas vezes, porque cada hora tinha um cliente diferente, num lugar diferente, às vezes cidades diferentes, né? E toda hora viajando e tal. E aí, quando a gente abriu a Lambda 3, isso intensificou ainda mais, porque os meus sócios começaram a se movimentar para áreas menos técnicas conforme os anos foram passando. Então uma pessoa cuidava da área mais comercial, a outra cuidava mais da operação, a outra... E eu sempre... Tendo vindo da administração, eu não queria cair no administrativo nem a pau. Eu me recusava. Então, porque eu sabia, eu tinha vindo de lá, eu não queria fazer aquele trabalho. Então, eu ficava na área técnica. E aí, eu acabei me tornando a grande liderança técnica da empresa, né? Antes, essa parte era mais dividida com os outros sócios, né? Mas conforme eles foram assumindo essas outras atividades, acabou caindo muito comigo. E aí, eu era o grande mentor das pessoas da empresa quando elas precisavam de alguma coisa. Então, muitas vezes caía coisa no meu colo que eu também não sabia, que eu tinha que ir atrás junto com a pessoa para resolver, ou aparecia um projeto incrível, numa tecnologia que eu nunca tinha visto, que eu queria muito fazer, e eu falava, eu vou entrar nesse projeto, e eu de fato ia participar do projeto. Né? Foi assim que eu fui aprender Kubernetes, entendeu? A hora que o primeiro cliente falou, quero conhecer Kubernetes, eu falei, opa, não sei nada, quero fazer. Então eu caí num projeto de Kubernetes sem saber Kubernetes, e eu estudei tudo aquilo para poder entregar aquilo pro cliente. E foi muito legal, porque eu aprendi um monte de coisa, mais uma vez. Então, eu direcionei minha carreira, qual que é o grande coisa dessa história toda? Eu direcionei minha carreira para um cenário onde eu tô toda hora aprendendo. Essa foi a grande diferença que eu consegui dar na minha carreira. As pessoas às vezes falam, pô, Giovanni, como é que você consegue falar de tanta coisa, disso, aquilo? É porque eu tô sendo pago para aprender essas coisas. Eu não fiz isso no meu tempo livre só. Eu também estudei muita coisa no meu tempo livre. Mas, cara, muita coisa foi estudada paga pelo cliente. Então, isso acabou facilitando muito. E lá por 2008, 2009, eu comecei a me envolver com a comunidade brasileira de tecnologia. E aí eu comecei a palestrar e tudo mais. E isso também me dava motivos para estudar. Então, eu queria falar sobre esse assunto aqui. Aí você vai lá, estuda sobre aquilo e palestra sobre aquilo. E eu, várias vezes, eu juntava essas coisas também. Então, se o cliente precisava que eu trabalhasse com Angular, por exemplo, e eu estudava Angular e aí usava Angular, eu começava a escrever blog posts sobre isso, começava a palestrar sobre isso, porque eu estava estudando para o cliente, entendeu? Então, eu ia associando as coisas. Então, as pessoas falam, pô, você está palestrando de front-end, back-end com C#, com Rust, de outra hora tá palestrando sobre rede. Da onde? Fala, mas eu tô trabalhando com essas coisas, entendeu? Então, isso tudo você vai amarrando, sabe? Então, é muito divertido, porque eu tô numa roda de dev, eu falo de dev. Se aparece uma pessoa de rede, eu falo de rede. Se aparece uma pessoa de Kubernetes, eu falo de Kubernetes. Você já conversou comigo, já viu isso acontecendo. Sim, sim. E quando eu não sei, e assim, tem muita coisa que eu não sei, né? Porque, vamos dizer assim, faz um bom tempo que eu não programo com front, por exemplo. Faz uns anos, assim.
Se eu tô numa roda de galerinha discutindo front, eu já não sei um monte de coisa. Maravilha, me conta aí. Eu tenho total humildade pra falar, não tô meio por fora, me conta o que tá rolando. E aí, assim, tendo pingado nessas comunidades todas, tendo palestrado em evento de DevOps, de infra, de front, de back, eu conheço a galera, entendeu? Então eu tô toda hora, me enfio nas rodinhas e falo, meu, que tá rolando? O que tá acontecendo? Me conta. Aí as pessoas jogam um caminhão de coisas na minha cabeça, eu anoto algumas coisas, chego em casa eu estudo, vou me atualizar e tal. Então, é assim, é um processo de retroalimentação, assim, sabe? E de tempo, né? Então, usar o tempo do cliente pra fazer isso e tudo mais. E agora que eu saí da Lambda 3, né? Eu tô com tempo até pra olhar as coisas mais esotéricas, que eu não tinha muito tempo pra olhar antes, entendeu? Então, assim, isso também tem sido divertido, assim, de poder falar, não, agora eu vou, apesar de não ter um cliente, eu sou o cliente, meu próprio cliente, entendeu? Então eu tô olhando as coisas que eu quero estudar e tal. É um momento um pouco diferente, mas também continua estudando, sabe? Aham. Da hora. Ó, você falou sobre ser autodidata, né? E eu brinquei aqui sobre a sua data de nascimento. Hoje é meu último dia com 39 anos. Olha só, pessoal. Olha só. Então, no futuro, quando vocês estiverem escutando esse episódio, tá? Me dá um parabéns lá, tá bom? Já vai ser um quarentão. Que eu já vou estar muito velho. Tô na crise dos 40 anos, tá bom? Mas... Tá na hora de comprar uma moto. Bom, mas você falou sobre autodidata e até essa autoavaliação de que você deveria ter feito uma faculdade, né, um ensino formal, assim, nesse sentido, que eu também não fiz, né, mas que ser autodidata, quando a gente estava começando, eram as exceções. Mas me parece que hoje, aqui, nos autos de 2024, ser autodidata é o padrão, ou você vai fazer o ensino formal ao lado, ou em paralelo com o ensino, ou ser autodidata, né, com o ensino informal, que você busca, já que a internet está entupida de conteúdo de indianos falando sobre Kubernetes e tudo que você quiser saber. Como você vê essa dosagem, assim? Porque eu ainda vejo que o ensino formal, ele tem um caminho claro e definido, mesmo com as matérias chatas. Mas no ensino informal, você vai meio que, pegando o que você precisa naquele momento e você acaba não indo muito longe, assim. Eu acho assim, dá pra ir bastante longe com o ensino informal, né? Eu sou a prova disso porque eu não fiz faculdade de nada, de nada relacionado à tecnologia. Mas você começa a sentir falta de alguns conhecimentos, né? Por exemplo, tinha um conhecimento que era importante, que eu deveria em algum momento desenvolver, que eu já estava percebendo ao longo da carreira, que era o conhecimento de algoritmos. E vou te falar a real, você consegue trabalhar como programador de maneira bastante profunda sem esse conhecimento, tá? Só que ele pode ser útil em algumas situações que você nem sabe que você vai precisar dele. E conversando com muita gente, as pessoas começaram a me mostrar isso. Eu falei, eu não tenho esse conhecimento, né? Aí eu fui atrás e fiz um curso na Coursera, que na época era grátis, que é um curso que é oferecido pela Universidade de Stanford. E que na época que eu fiz era gratuito e agora eles estão cobrando lá na Coursera, infelizmente. E eu preenchi isso que faltava, sabe? Então, eu acho assim, você não precisa fazer um ensino formal, mas você tem que entender que não ter esse conhecimento pode te fazer falta em alguns momentos. Dito isso, dá para trabalhar na área de tecnologia sem isso. Só que isso vai te limitar. Então você tem que saber aonde que isso está te limitando e você aí avalia se você quer ou não quer levantar, remover essas restrições, entendeu? É isso. Da hora. Sobre isso, e aí eu tinha, acho que é a hora certa da pergunta que eu tinha combinado fora do... que às vezes é muito difícil entender o jogo enquanto está jogando. Porque eu já disse isso em outros episódios aqui, que eu acredito que eu cheguei até aqui por pura sorte, né? Eu tropecei em oportunidades e acabei chegando aqui onde eu estou. Mas eu conheço pessoas, ou vejo pessoas que elas têm alvos bem definidos e ela tem um plano de carreira e eu tô nessa empresa hoje, mas eu quero estar naquela outra empresa, e nem sempre é uma big tech, né, que todo mundo sonha, eu vou trabalhar no Uber, e aí ela trabalha lá 6 meses e ela fala, tudo que eu quero é sair do Uber, mas que a pessoa tem claro aquilo e ela, tá bom, para trabalhar lá eu tenho que aprender esses skills, ou eu tenho que ter essas certificações, ou mostrar essa proficiência para eu poder chegar lá. Isso foi verdade na sua carreira, nessa caminhada? Ou como isso aconteceu para você? Então, eu nunca tive essa questão de quero trabalhar em tal empresa. O que eu queria era
poder alimentar minha família e me divertir fazendo isso enquanto estou trabalhando. Então eu quero trabalhar com coisas que eu gosto de fazer. Então essas eram minhas metas, né? Então assim, eu acho que faz todo sentido a pessoa que tem esses objetivos. Eu não tô julgando ninguém, não. Eu acho que cada um faz o que quiser da própria carreira. Mas eu não tinha isso. Eu acho que, pra mim, eu concordo, eu também tive muita sorte. Eu acho que eu tava nos lugares certos e na hora certa pra muitas coisas que aconteceram na minha vida. Então, eu não acredito nesse papinho de meritocracia. Eu acho que isso é papinho de coach ou defensor de bilionário. É gente que não entende, e gente que não entende que como o sistema social de fato funciona, porque a meritocracia, ela prega que se você se esforçar, você vai chegar lá. E aí, se você olhar pro mundo, você vai ver que tem muita gente muito esforçada que não chegou lá. Então isso é a prova de que meritocracia é mentira. Eu acho que tem condições que estão além de cada um, que vão determinar o sucesso de cada pessoa. E a própria definição de sucesso, ela é muito diferente de pessoa para pessoa. Então, para uma pessoa, sucesso vai ser ficar em casa com o filhinho dela que acabou de nascer. Para outra pessoa, sucesso é ter uma casa gigantesca. Para outra pessoa, sucesso é poder, no fim de semana, ir desenvolver uma atividade física que ela gosta muito, sabe? Para outra pessoa, sucesso é tocar toda noite e, sei lá, de vez em quando tocar na noite num barzinho com os amigos que ela desenvolveu ao longo da vida. Então, cada um tem uma definição muito diferente de sucesso e eu acho que ninguém deve julgar do outro. O que eu posso te fazer, fazendo análise e tudo mais, é que eu percebo que a gente absorve muitas noções de sucesso dos outros, nem toda noção de sucesso é verdadeiramente nossa e que a gente deveria questionar essas nossas vontades, né? Então, eu quero muito fazer isso. Você que quer ou você aprendeu que você tinha que querer isso, né? Então, o que você realmente quer? Eu brinquei com o negócio da moto, né? Por quê? Eu tenho uma Harley, né? Pô, é uma moto que eu curto pra caramba. Andar de moto é uma coisa que me dá muito prazer. Eu gosto de andar de moto, beleza. Então eu tenho um estilo de vida onde eu incorporo a moto na minha vida. Tudo que eu faço de moto. Toda vez que eu posso, eu vou andar de moto. Né? Eu gosto de fazer isso. Só que ter uma Harley é associado a um determinado estilo de vida. Eu falei, você tá fazendo 40 anos, compra uma moto, compra uma Harley. Então a pessoa pensa, pô, tô com 40 anos, vou comprar uma Harley. Beleza, por quê? Ela associa aquilo ao estilo de vida. Só que não necessariamente ela gosta daquilo. Não necessariamente pra ela, aquilo é uma atividade legal. Né? Aí é o que acontece. Muita gente vai lá, faz o 40 anos, ganha uma grana, tal, compra uma moto, compra uma Harley, que é uma moto hoje que zero, a mais barata custa mais de 100 mil reais. É uma moto cara, mas a pessoa tem a grana e ela vai lá, ela compra, ou ela compra uma usada por 50 paus, beleza. Só que aí ela não anda com a moto, ela começa a andar e ela descobre que não é aquilo que ela gosta. Então o que você tem? Você tem a diferença entre querer ser motoqueiro e ser motoqueiro, de fato. E tem uma distância entre uma coisa e a outra. Não necessariamente elas são a mesma coisa, sabe? Outro exemplo legal eu quero muito escrever um livro. Tá, você quer escrever um livro ou você quer ser escritor? Porque ser escritor é uma meta, eu quero ser essa pessoa. Mas você quer escrever um livro? Porque ser escritor é uma coisa, querer escrever um livro é outra coisa. Porque dá um trabalho dos infernos escrever um livro. Entendeu? Então, às vezes você quer ser escritor, mas não quer escrever um livro. Então você não quer ser escritor, você precisa questionar essa vontade. É a mesma coisa, eu quero ser pai. Tá, você quer ser pai, mas você quer criar uma criança? Você sabe a treta que é o esforço que dá? Entendeu? Você sabe o que vem com isso? Então, você tem que avaliar o que você considera sucesso. Sucesso é ser pai? Sucesso é ser motoqueiro? Sucesso é escrever um livro? Né? Às vezes mas às vezes você só tá querendo responder uma demanda que te trouxeram, sabe? Então, eu acho que muita gente descobriria que se fizesse análise, eu acho que todo mundo tinha que fazer terapia, que pra essa pessoa ter sucesso, cara, não é ter aquela casa grande, não é ter aquele carrão, não é viajar pro exterior. Às vezes sucesso pra aquela pessoa é uma dessas coisas, não todas elas, ou não é nenhuma delas. A gente poderia ser pessoas mais felizes se a gente conseguisse, de fato, questionar essas coisas. Então, e assim, eu tenho feito isso, sabe? Muita gente fala, por exemplo, eu tenho um carro de 13 anos de idade. Eu poderia comprar um carro de R$500 mil, zero, lindo, não sei o que. Eu não quero. Entendeu? Pra muita gente, a pessoa fala, porra, mas aquele carro é incrível, não sei o que. Beleza, vai lá, trabalha, compra. Eu não vou julgar. Certo? Isso não é sucesso pra mim, isso não é uma coisa que eu quero, eu não ligo. Tanto que o carro que a gente tem aqui é
quem anda com ele é minha esposa. Eu só ando com ele quando eu tô com ela. Eu não ligo. E pra muita gente a pessoa fala assim, mas você tem um carro de mais de 10 anos? Tenho, eu não ligo. Pra mim é tipo uma chave de fenda, é uma ferramenta. Eu não ligo se a minha chave de fenda tem 10 anos, 15 anos, eu não ligo. Desde que ela aperte o parafuso, entendeu? Uhum. Então, assim, cada pessoa tem maneira diferente de ver a vida. Então eu fui tentando trabalhar minha vida, e conforme eu fui fazendo terapia, pra fazer as coisas que realmente me deixam feliz, sabe? E eu fui abrindo mão de um monte de outras coisas que eu percebi que não me faziam feliz. E eu vou fazendo um monte de escolhas entre coisas que me deixam mais ou menos feliz. Porque, por exemplo, eu toco bateria. Ou eu toco muito pouco. Uhum. Né? A minha bateria tá aqui embaixo de casa, aqui no andar de baixo. Ela tá desmontada e eu quero muito voltar a tocar. Mas eu tenho outras coisas que eu quero fazer que também demandam muito tempo. Então eu não tô tocando bateria. Uhum. Eu fico chateado, mas cada escolha presume uma frustração. Total. Então eu sei o que eu quero fazer. Uhum. Eu quero tocar bateria e eu quero... Por exemplo, eu tô agora lendo alguns livros que são muito importantes pra mim. Eu prefiro gastar meu tempo lendo esses livros do que tocando bateria. É uma escolha que eu fiz. Eu fico frustrado que eu não tô tocando bateria? Não, porque eu tô satisfeito que eu tô lendo os livros que eu quero ler, entendeu? Então é um equilíbrio dessas coisas. Então existe uma hierarquia de prioridades na minha vida que eu fui trabalhando elas para que eu possa fazer essas coisas, né? Então, conforme eu fui ficando mais velho, eu percebi que eu preciso equilibrar a minha atividade física. Eu preciso ter uma atividade física regular, porque você começa a ficar mais velho e teu corpo vai pra merda. Entendeu? Você começa a ter problema de um monte de músculos. Você levanta de manhã, você tá com dor nas costas, você não consegue subir escada. Eu falei, não quero ser essa pessoa que com 40 anos, 45 anos, não consegue subir escada. Eu pego o elevador, eu pego sempre o elevador. Tava acontecendo, eu falei, não, então eu vou colocar nas minhas prioridades fazer atividade física. Então você vai equilibrando essas coisas, sabe? E deixa de fazer uma coisa pra fazer outra. E aí você fala, como é que eu coloco o estudo de tecnologia no meio? Como eu te falei, né? Faz o cliente pagar por ele. Eu palestro menos hoje em dia do que eu palestrava 5 anos atrás. Porque eu tive que equilibrar essas coisas na minha vida, sabe? Não, da hora. Eu gosto muito da frase que escolher é abrir mão. Porque a gente só olha o brilho, né, de escolher. Não, eu escolhi isso, mas para escolher uma coisa, você tem que abrir mão de outras. Então, eu me lembro dessa frase com certa frequência, né? E eu já citei aqui no outro episódio, um cara que ele falou assim, às vezes a gente tá meio frustrado ou não se sente bem sucedido porque a gente sequer definiu metas, sequer definiu alvos, assim, né? Então, tipo, eu ganho... os devs de 20k aí, né, em 6 meses, eu ganho 20k, e aí, de repente, a pessoa não tá feliz com esse 20k, porque ela, de repente, nem definiu que, 20k é dinheiro pra caramba, ou outra pode achar, não, eu quero ganhar 100k, e beleza, eu vou lutar pra essa outra meta, mas quando que ela vai estar feliz, né? Nunca, sei lá. E o fato é que, assim, se você não é rico, todo o dinheiro que você vai gastar, você ganhar, você vai gastar, ou quase todo, salvo assim quando você estiver muito longe na carreira e estiver ganhando muito bem mesmo, porque você normalmente vai ter um monte de coisa que você precisa fazer. Você vai desenvolver família, você vai... provavelmente alguém da tua família vai precisar de apoio também, um pai, né, uma mãe, um tio, você precisa ajudar. Então, a gente acaba gastando todo o dinheiro que a gente ganha, né? E aí você tem que ir colocando metas. Não, então eu vou limitar essa tal atividade e vou colocar mais na outra. Então, se você for notar, você vai perceber que a maioria das pessoas gasta quase tudo e guarda muito pouco. Então, assim, eu acho muito curioso, muita gente fala assim, não, eu vou me aposentar com tantos anos. Dificilmente você vai se aposentar, entendeu? Porque você vai passar a maior parte da sua vida adulta montando patrimônio e não guardando, sabe? Então, assim, você começa a guardar dinheiro depois de muitos anos. E aí as suas contas começam a subir, plano de saúde começa a ficar mais caro, né? Você começa a precisar, os seus pais começam a perder emprego, a sua família começa a precisar de mais ajuda, sabe? Então, é muito complicado isso tudo. Então, assim, um bom planejamento financeiro é importante. Lógico que dá pra você fazer muitas coisas, mas
eu diria para quem pensa em falar, não, eu vou parar de trabalhar, faz uma análise muito cuidadosa de quanto dinheiro você precisa para realmente poder parar de trabalhar. Porque as pessoas falam assim, eu consigo um rendimento tal. Beleza, mas você consegue isso descontando a inflação? Muita gente fala, não, olha só, se eu aplicar aqui no Tesouro Direto, eu consigo inflação mais 5%. Né, que hoje vai dar muito dinheiro. Vai dar, sei lá, 10% ao ano, 11% ao ano. Legal. Só que isso você tem que descontar a inflação. Então o que de fato você ganha não é inflação mais 5 no Tesouro Direto, né, que é 4,5 e tal. Uma arredondar, é 5. Entendeu? No ano. 5% no ano. Então só pra gente fazer a conta aqui, se você guardar R$1 milhão, certo? Você vai ganhar 50 pau no ano. Isso não dá 5 pau no mês, cara. Entendeu? Assim, e ainda que R$5.000 por mês seja muito dinheiro na realidade brasileira, para quem conseguiu guardar R$1 milhão, para aquela realidade, 5 mil por mês é pouco. Então você conseguiu juntar 1 milhão, você tava ganhando quanto? 30? 40 por mês? E aí você vai ganhar. Como é que você vai viver com 5? Entendeu? Como é que seu padrão de vida vai baixar de 40 para 5? Entende? Então essa conta não fecha, João. Não fecha, mano. Sabe? Então é essa conta que eu falo para as pessoas. Qual é a sua meta para poder se aposentar? Que você vai baixar. E aí como é que fica? Você vai teu plano de saúde. Quanto vai custar quando você tiver com 50 anos? Cara, vai custar caro, sabe? Muito caro. Vai hoje no mercado, você nem acha mais plano de saúde individual. É raríssimo. Eles custam os olhos da cara. Você tem que ter uma empresa, você tem que ter uma MEI. Entendeu? Ou então, você tem que trabalhar o resto da vida. Mas se você parar de trabalhar, você não tem mais o plano de saúde da empresa. Vai ver quanto custa um plano de saúde individual pra uma pessoa com 50 anos. É R$3.000. Uma pessoa. Entendeu? E aí você guarda 5, como é que faz? Entendeu? Cara, essa conta não fecha, sabe? Então, assim, é um negócio pra classe média conseguir realmente parar de trabalhar, é um negócio muito difícil. Eu acho que muita gente fala essas coisas sem realmente estudar isso e ver o que realmente isso significa. Eu quero conectar isso aqui, parece que não faz sentido, mas eu juro que vai fazer, esse lance do viver o sonho, né, de poder, que eu tô chamando aqui de viver o sonho, né, e eu explico que é você tá vivo ainda, ou como você disse, né, poder subir uma escada, poder viver, poder dar um rolê de moto, assim, enquanto você ainda tem saúde ou capacidade para isso, sabe? Então, beleza. Eu quero conectar isso com o que você falou sobre sempre foi muito divertido, né? E você não trabalhou durante 25 anos, né? Sempre foi muito divertido programar e tudo mais. Mas eu quero tentar, e eu sei que você é um cara bem pé no chão e tem muita clareza aí pra gente poder desromantizar isso, né? De que, por mais legal que seja meu trabalho, por mais que eu goste, todos os dias tem assunto que você não quer estudar, tem trampo que você não quer fazer, por mais que você ame a sua profissão. Como que isso se encaixa na sua realidade e como isso foi se adaptando, talvez, com o tempo, com a maturidade, assim, que a gente pode explicar um pouco. Eu acho assim, né? Eu criei uma empresa em 2010, então eu consegui, conforme a empresa foi crescendo, ir colocando pessoas para fazer as atividades que eu não queria fazer. Então, por exemplo, no começo da empresa eu era a pessoa responsável pelo financeiro. Eu odiava isso, mas eu era, e eu tinha que ser, porque a empresa não tinha tamanho pra eu não ser, eu tinha que fazer esse trabalho. E eu não gostava, e eu não tinha opção. E até o fim, quando eu fiquei na Lambda 3, eu ainda era essa pessoa que olhava pro financeiro, cada vez menos, sabe? Mas eu ainda era essa pessoa, porque eu já tinha aquele passado na área financeira, então eu sabia olhar pra isso, né? Quando a Tivity comprou a Lambda 3, isso diminuiu muito. Mas assim, eu ainda era essa pessoa que acompanhava mais de perto entre os sócios, né? E toda hora eu tinha que lidar com algum cliente que não era exatamente uma situação prazerosa. E você é consultor, você sabe, né, cara? A gente tem clientes que são problemáticos. É muito comum, isso é uma coisa que me irritava profundamente, eu apresentar excelentes soluções para o cliente e ele ou não entender, ou por motivos políticos, etc., resolver não fazer. Né? E você não tem opção senão você falar, beleza, vai lá, faz a solução pior, faz a solução mais política, né? Às vezes não tem jeito, você tem que você fala, vou virar essa página. E eu tomava prazer, pelo menos, em desenvolver uma boa solução para esse cliente. Mesmo que ele não adotasse. Então, para mim, era um prazer poder
pelo menos fazer aquele trabalho de estudo e pesquisa, sabe? Cara, é muito comum no meu trabalho, era muito comum eu fazer um trabalho de pesquisa, era muito frequente, sabe? E aí você faz toda uma pesquisa, monta tudo, apresenta, é o que o pessoal usa ou não usa. Muitas vezes usava, muitas vezes não. E tudo bem, pelo menos no final daquilo lá, a pessoa não usou, mas eu aprendi. E aí eu usava aquilo para outras coisas, eu ia fazer uma palestra sobre aquilo e tudo mais, né? Mas assim, eu acho que é impossível que você esteja trabalhando, mesmo quando a empresa é sua, e você tá totalmente satisfeito o tempo todo. Não, eu tinha momentos de saco cheio como qualquer pessoa, sabe? Só que tem uma diferença, tá? Se você é empregado de uma outra empresa, você é funcionário, você literalmente vendeu tua força de trabalho. Você literalmente não tem essa autonomia. Você vai ter um pouco mais de autonomia se você tiver mais alto na hierarquia, mas ainda assim você tá fazendo o que precisa ser feito. Tem que ser feito para uma determinada empresa, entendeu? E não necessariamente é o que você quer, não necessariamente é o que é melhor para você ou para a empresa. Às vezes é uma coisa que você sabe que não é boa nem pra você nem pra empresa e você tem que fazer do mesmo jeito. Então, assim, vou te falar uma coisa que eu ouvi logo antes de abrir a Lambda 3, né? Um conhecido meu falou assim: Giovanni, que a gente tava tendo essa conversa, ele falou assim: Giovanni, você tem que escolher se você quer ter um bom projeto ou um bom patrão. Sabe? O bom patrão, ele vai te dar um salário direitinho no final do mês, tudo certo, você vai poder fazer seu planejamento financeiro, viver sua vida e não sei o que e tal, certo? Só que você não vai poder escolher o projeto. Tá. Então, assim, se você escolher um bom projeto, você não vai ter aquela constância financeira, sabe? Então, mas você vai poder escolher o projeto. Então, assim, quando a gente criou a empresa, eu tinha os bons projetos, como eu te falei antes. Só que, várias vezes a gente tinha flutuação financeira, vários meses eu fiquei sem receber. Entendeu? A empresa passava por uma dificuldade financeira, eu não recebia. Na época que eu era consultor independente, tinha mês que eu trabalhava 5 dias. E assim, ó, naquela época, em 5 dias de trabalho, meu mês estava pago, eu pagava minhas contas. Porra, maravilha, eu trabalhava 5 dias, os outros 20, 15, né, do mês que eu trabalhava, eu tava fazendo outras atividades de pesquisa pra mim mesmo. Era maravilhoso, né? Só que teve mês que eu trabalhava 2 dias. E aí, eu não tinha o dinheiro do mês, entendeu? E aí como é que fazia? Tinha que ter guardado, porque tinha mês que eu trabalhava 10. Naquele mês eu tinha que guardar o dinheiro. Mas eu cheguei em situação de ficar negativo. Então eu tinha escolhido um bom projeto. Mesmo antes de abrir a empresa, quando eu estava como consultor independente, eu tinha escolhido um bom projeto. É uma escolha arriscada, muito arriscada. Então, assim, é um equilíbrio, né? E então você vai ter momentos onde, se você escolher um bom projeto, você está numa situação de precariedade financeira, principalmente se você está numa empresa muito pequena. Quanto menor a empresa é, mais risco você sofre. Sim. Entendeu? Ou sozinho, maior ainda, né? Então, é uma troca, mas eu acho assim, dor de cabeça você não vai ter só se você for herdeiro, cara. Fora isso, você vai ter dor de cabeça, faz parte de viver. Então, assim, se você não é o 0,01% do planeta, você tá na merda, entendeu? Ou você é pobre ou você é pobre premium, cara. Não muda muito, sabe? Você vai ter só que você pode atenuar, como eu falei, né? Encontrar uma profissão que te dá a oportunidade de, pelo menos de vez em quando, fazer coisas que você gosta, porra, alivia muito essa treta, sabe? E é isso que eu te falei, que quando eu saí da área financeira e fui pra tecnologia, que aconteceu comigo. Não é que, nossa, agora arco-íris, mundo cor-de-rosa, nada de jeito nenhum. Mas foi muito melhor. Tem comparação, a minha qualidade de vida explodiu, melhorou muito de um lado pro outro. Mas eu continuei sendo trabalhador, isso não mudou. Nossa, adorei a palavra que você usou, eu vou guardá-la, que é sobre atenuar. Porque eu acho é uma ótima palavra, ela atenua essa dor de tipo, cara, tem dia que, todo mundo sente isso, tem dia que você não quer levantar da cama, tem dia que você não quer voltar do almoço, tem dia que você, tipo, cara, você vai enrolar com aquela tarefa o quanto dá, né? Mas vai ter que fazer, não tem jeito, né? Mas se essa tarefa pode não ser, e me entendam aqui, se essa tarefa pode não ser encher uma laje, pra quem já encheu uma laje, pra quem já tentou quebrar uma parede, gente, tente uma vez na vida. Eu sou do time do Giovanni, eu gosto de fazer as coisas com as minhas próprias mãos, na minha casa e tudo, mas, cara, eu já construí uma parede, né, uma só, ajudando o pedreiro assim, mas quebrar é muito mais difícil. Meu Deus do céu, cara. É difícil mesmo. Que coisa... É foda. O concreto... Nossa senhora, cara. Mas, então, tipo, se eu posso atenuar e se eu posso escapar de que esse trabalho tão duro
seja o meu trabalho de todos os dias, né? Que possa ser um trabalho que eu goste mais, que eu gosto. Por exemplo, eu gosto muito de gravar o Cubicast. Então, eu posso vir de noite, eu posso vir de tarde. Eu moro muito longe da Get Up agora, mas eu venho até aqui porque eu gosto, né? E, tipo, isso atenua. É claro, eu peguei trânsito. Eu odeio trânsito, odeio fila, odeio essas coisas. Compra uma moto. eu já tive moto, mas é que eu caí algumas vezes, e aí eu pensei... Eu quebrei o braço na última vez e aí eu vendi a moto. E eu pensei, cara, eu sou autônomo. Eu quebrei o braço e aí eu fiquei uns 3 meses só com uma mão, assim, tipo, meio empurrando com a barriga. E aí, tipo, cara, acho que eu tô correndo um risco muito grande aqui de passar fome. Então, deixei pra lá. Acho que eu vou esperar um pouco mais pra ter uma moto. Ou pra ter de novo. Mas aí, o que eu me perdi aqui na minha história, mas o que eu tava querendo dizer é que, tipo, atenuar o quanto a gente pode ir escolhendo coisas para ir atenuando a vida, né? A dificuldade comum da vida, né? Comum a todos, né? Por falar em dificuldade, vai ser um gancho aqui. Vai ser um gancho feio, pessoal. Mas olha só, por falar em dificuldade, certificações são uma dificuldade, são estágios, assim, que a gente vai passando, né? E até quem tá assistindo a gente aqui no YouTube, ali, ó, atrás do Giovanni tem o certificado ali de MVP, mas que é um só, né? Você deve ter uma prateleira, um baú de certificado. É que não dá pra ver. Eu queria saber o que isso significou na sua vida, já que uma grande parte da sua trajetória estava ligada à Microsoft, né? Então, o que isso significou? E se hoje em dia ainda tem esse valor, assim, se você ainda vê esse valor no mercado, né? Como você era dono da Lambda, você contratou muita gente no meio do caminho, então, quanto isso valia para você, esse tipo de skill? Eu entrevistei centenas de pessoas, né? Contratei muita gente mesmo. Assim, o MVP não é uma certificação, né? É um prêmio que eu ganhei pela primeira vez em 2009 e venho recebendo aí há 15 anos todo ano. Ele é dado para quem demonstra contribuições ligadas a tecnologias da Microsoft, né? O que a Microsoft usa hoje tem muita conexão com a Azure, então tem MVP até de Java. Esse é pesado, hein? Nada a ver. Eu tinha que falar, vai. Mas assim, mas tem de Rust também. Mas assim, eu acho que a pessoa que é trabalhadora, tudo que ela puder fazer para se diferenciar, eu acho que é útil. Uhum. Entendeu? Seja uma certificação, sejam esses prêmios que hoje tem da Microsoft com MVP, tem o Java Champion, tem o Google Developer Expert, tem um monte de outros diferentes ali, né? Eu acho que todos eles valem a pena porque eles vão te dar um destaque. Na época que eu ganhei o primeiro, que foi em 2009, eu era consultor independente, foi 1 ano antes de abrir a Lambda 3. E fez muita diferença, porque isso ajudou a me expor numa vitrine, né? Era como se fosse um selinho de que o Giovanni sabe o que tá falando. Ainda que não seja, tá? Porque o MVP não é um selinho de que você é expert em todos os assuntos Microsoft, não. É que você contribuiu de alguma forma. Você pode ter feito só palestras básicas, certo? Não quer dizer que quer dizer que você fez uma contribuição básica em algum lugar, por exemplo. No meu caso, eu sempre gostei de falar coisas bem avançadas, mas não é toda pessoa que é MVP que fala de coisas avançadas, tá? Mas de toda maneira, demonstra que é uma pessoa que tem, sem dúvida nenhuma, tem boas habilidades de comunicação, né? Que sabe explicar algumas coisas de alguma forma, ou em vídeo, ou em texto e tal. Então isso foi útil pra mim, porque era justamente meu trabalho como consultor, né? Agora, quando eu tava saindo da primeira empresa lá, onde eu migrei de área, eu fui atrás de certificação. Foi a única vez que eu tirei certificação, porque eu queria... era a primeira vez que eu ia procurar emprego como programador, porque antes eu tinha arranjado emprego como analista financeiro, virei até supervisor financeiro e tal, e aí dentro da empresa eu migrei para programador, e eu nunca tinha procurado emprego como programador. E aí eu fui me certificar porque eu sabia que isso ia ser questionado. Mas você sabe tal coisa? Você não tem diploma? Né? Aí eu falei, não, eu tenho aqui essa certificação. E realmente fez diferença na hora que eu fui procurar um emprego, entendeu? E principalmente no ambiente Microsoft faz diferença porque para as empresas que são parceiras Microsoft, elas têm um requisito de número de pessoas certificadas.
Então, elas têm que ter pessoas certificadas no quadro de funcionários para poder ter a parceria. Então, isso aumenta de fato a sua empregabilidade. É inquestionável. Então, mas assim, nenhum certificado, seja ele profissional, esse como esse da Microsoft ou qualquer outro de Kubernetes, Linux e tal, ou um certificado de uma faculdade, de graduação e tal, nenhum deles garante competência. Ele garante que você teve conhecimento suficiente para estudar aquilo lá e passar numa prova, né? E é isso. Passar numa prova não garante competência, né? Então, eu acho que os empregadores sabem disso, a maioria deles sabem disso, né? Mas é uma maneira de, pelo menos, demonstrar que você teve conhecimento para passar na prova e daí talvez você tenha competência para aplicar aquilo no teu dia a dia de trabalho e tudo mais. Então, assim, eu acho que, resumindo, todo tipo de estudo e trabalho para você se diferenciar no mercado é importante para as pessoas. Eu acho que cada um tem que avaliar quanto está disposto ou disposta a se esforçar para conquistar isso daí. E eu já escrevi sobre isso muitos anos atrás, está lá no blog da Lambda 3. O seu salário é diretamente ligado à sua raridade. Quanto mais pontos você tem no seu currículo de coisas que você sabe fazer, que outras pessoas não sabem fazer, e essas coisas, e existe demanda para essas coisas, mais dinheiro você vai ganhar. Então, e mais empregável você vai ser, tá? Então quantos problemas você resolve e quanto esses problemas são raros de se encontrar no mercado de trabalho. Quantas pessoas sabem resolver esse problema? Se você resolve um problema que um monte de gente sabe resolver, seu salário é menor, sua empregabilidade é menor. Então, por exemplo, uma coisa que eu vejo direto, que eu falo para todo mundo, as pessoas estudam dev, vão estudar orientação a objeto e tal, não sei o que. O que eu tenho que aprender depois? Por exemplo, trabalhos de automatização de build ligados a DevOps. Pouquíssimos devs sabem fazer. Pouquíssimos. Sei lá por quê, mas pouquíssimos sabem fazer. Outra coisa, Docker e Kubernetes. Cara, Docker não é ciência de foguetes, cara. Não é. Se você se dedicar um pouquinho, você aprende, cara. Sabe? E faz uma baita diferença na sua empregabilidade. Cara, outra, testes automatizados. Pouquíssimos devs sabem fazer. Você pega essas 3 coisas, que sei lá, vai ser 1 mês de trabalho, de estudo que você fizer. Se você se programar direitinho, 1 mês você aprende essas porra, sabe? Aí você vai na empresa e começa a pedir pra fazer o trampo. Deixa eu fazer o trampo de build, deixa eu fazer o trampo de Docker, deixa eu fazer o trampo de... Sabe? Cara, você pode pôr no currículo, já tenho experiência com isso. Mano, teu salário vai aumentar muito. Muito! E em 1, 2 anos capaz de estar dobrado o salário. Por quê? Porque é muito difícil? Não, porque muita gente não sabe fazer. E as empresas precisam de gente que saiba. Sabe? Então, assim, é o tipo de detalhe que vai fazer diferença na tua vida, entendeu? Agora, não gosto de Docker, não gosto de Kubernetes, não gosto de DevOps. Beleza, ninguém é obrigado, mas então descobre quais são as outras coisas que também têm essas características e aprende elas. Se torna essa pessoa que sabe essas coisas. Descobre uma coisa que você gosta, que pouca gente sabe, que está em alta demanda. E tem uma outra que também é super interessante, aprende inglês. Certo? E vai trabalhar para uma empresa gringa, mano. Que aí você vai poder falar assim, não gosto de nada dessas coisas. Eu gosto de desenvolvimento web, que eu vou dizer que é a mais carne de vaca que tem. Todo mundo sabe fazer, certo? Beleza. Mas então aprende inglês e vai trabalhar para uma empresa gringa e você vai ganhar mais. Pronto, entendeu? Você vai continuar podendo fazendo arroz, feijão, desenvolvimento web, API e tal, só ganhando mais. Só que aí não é 1 mês, né? Aí é tipo alguns anos. Mas beleza, o inglês vai ser útil pra quando você for viajar, você vai poder ver filmes em inglês, vai ser legal aprender inglês. Cara, inglês é uma coisa foda pra caralho, né? Eu fiz intercâmbio com 18 anos, quando o dólar ainda tava 1 para 1. Foi o que possibilitou meus pais pagarem essa conta, foi em 95. Eu vou te falar, poucas coisas fizeram tanta diferença na minha carreira quanto o inglês. Porque quando eu fui começar a estudar tecnologia, não tinha Stack Overflow. Eu fui comprar os cursos online, os cursos de VB6 que eu tava estudando na época, era tudo em CD em inglês, não tinha nem tradução pro português. Então, assim, é importante saber inglês. Vai fazer uma diferença para você aprender mais rápido, pegar as coisas na fonte e você vai ganhar muito mais dinheiro, sabe? Cara, a galera vai ver o salário da galera que trabalha em empresa estrangeira, vai ver o que trabalha, mesmo conhecimento, fala inglês é quase o dobro. Cara, eu tô vendo pessoa com, sei lá, 6, 7 anos de experiência ganhando 15 mil reais, cara. Entendeu? De dev. 6 anos de experiência, 15 conto, João. Sabe? O mercado brasileiro não paga isso.
sabe? Não, se pagar em tal banco. E ó, quando paga é um trabalho de merda, hein? É pra você trabalhar numa empresa ruim, com um monte de problema e tal, e você pode trabalhar numa empresa legal pra fora ganhando essa grana, entendeu? E sem precisar ficar engolindo sapo o dia todo. Então, cara, o inglês faz muita diferença na carreira também. Agora, imagina só, brasileiro já é visto como resolvedor de problema lá na gringa. Mão pau pra toda obra, não reclama do trampo e tal. Você fala inglês e você ainda sabe DevOps, Build, Kubernetes, Docker e programa, meu amigo, aí é 30 pau por mês, cara. Então, assim, você vai direcionando essas coisas, vai aprender ao longo da sua carreira e vai ganhar mais se você quiser. Mas, mais uma vez, dinheiro não é sinônimo de sucesso. Às vezes, em vez de estudar isso tudo, você tem outras prioridades na vida. Tudo bem. Então, eu acho que cada um tem que ver aonde aperta o calo, entendeu? Sim, total. Pode crer. Sobre o sinônimo de sucesso ainda, eu queria saber como é você compartilhar um pouco sobre a sua experiência de como é vender a sua empresa. De como foi, primeiro, esse sentimento nascendo, assim, né? A proposta aparece e etc. Então, isso começa a se materializar até um segundo momento onde você deixou a Lambda, né? Então, são momentos marcantes, assim, né? Que eu acho que tem criar e tem o deixar ali, né? Então, em opostos aí. Assim, quando a gente criou a empresa, a gente não tinha a menor intenção de vender a empresa, tá? A gente criou a empresa pelos motivos que todo consultorzinho aí de empreendedorismo vai falar que você não deve fazer, que é, a gente criou uma empresa para trabalhar nela. A gente queria trabalhar numa empresa legal, que trabalhasse com desenvolvimento ágil, que fizesse software direito, com excelência. A Lambda 3 foi criada desse jeito, e ela cresceu desse jeito. Então a gente não pegava projeto fechado, todos os projetos eram com agilidade, a gente sempre fez testes, sempre excelência e tudo mais. Então todo mundo vai falar, não, você tem que criar empresa para não sei o quê, fazer crescer. A gente não pensava em nada disso, cara. A gente só queria um ambiente legal de trabalho, poder fazer projeto da hora, era isso. E aí a gente foi contratando todos os nossos amigos e trabalhar, tipo, vamos trabalhar. Pô, aquela pessoa é foda pra caralho, vamos trabalhar, chama ela pra trabalhar com a gente, entendeu? E daí as pessoas vinham trabalhar com a gente, era isso, cara. Então, assim, quando depois de muitos anos começaram a aparecer empresas para conversar com a gente, para querer comprar a empresa, a gente falou, putz, a gente nem tinha pensado nisso, sabe? Quando apareceu a primeira empresa para falar assim, oi, tudo bem? Vocês querem conversar sobre uma possível aquisição? A gente falou assim, não sei. A gente quer? Não sei. Então, tipo, quando veio o primeiro contato por um dos sócios, né, a resposta foi assim, já te respondo, vou avaliar. E aí a gente foi conversar, e aí? Né? E aí a resposta foi assim, cara, não sei se eu quero vender, era o sentimento comum, tá? Não sei se eu quero vender a empresa, mas eu super quero passar pela experiência dessa conversa. Então a gente falou assim, olha, a gente topa conversar. Não tava no nosso radar, mas, sei lá, qual que é a sua proposta? Entendeu? E aí veio um primeiro contato, a gente teve conversa com algumas empresas que tiveram esse interesse de comprar a Lambda 3 antes da gente vender ela pra Tivit, tá? E aí, assim, a gente assinava lá um acordo de confidencialidade, aí fazia mais algumas conversas, porque a empresa que tá comprando também não quer que o mercado saiba, muitas vezes, né? Nem toda empresa que tá comprando tem isso anunciado. A Tivit tinha isso anunciado antes, tá? Se você for procurar antes da aquisição da Lambda 3, a Tivit já tinha falado que estava no processo de aquisição de empresas. Né? Mas algumas empresas que a gente conversou, que eu não vou nem mencionar porque a gente estava sob NDA, não anunciaram isso. Né? Então, até hoje, o mercado acho que nem sabe, eu não fui acompanhar todas e tal, mas eu não sei se algumas delas fizeram aquisições depois ou não, mas o mercado não sabia, entendeu? Então você assina uma NDA dos dois lados, né? E aí algumas delas aprofundava mais, aí você passava toda a contabilidade para elas analisarem, né? E tudo mais, né? E aí você ia conversando, qual que é a proposta? Não, quero comprar, quero fazer isso, quero fazer aquilo e tal. E aí o que a gente percebeu? Que a gente não queria vender para uma situação de acqui-hire. Acqui-hire é quando a empresa que está te comprando, ela compra os seus funcionários. Muitas vezes ela, inclusive, não quer nem os seus projetos, não quer seus clientes, nada. E aí ela pega e ela termina os projetos e cancela os contratos, entendeu? Isso é um acqui-hire. Ela só quer comprar os funcionários. Né? Se você procurar, você vai achar alguns desses casos. Por exemplo, pelo que eu me lembro, não tenho certeza, mas pelo que eu me lembro, a compra da plataforma Tech pelo Nubank. Sim, eu ia falar dessa. Foi um caso de acqui-hire. Então, se você quiser ver o que é um acqui-hire, você pode ir lá pegar no blog dessas empresas e olhar o que foi isso, tá? Não tenho certeza dos detalhes, então cada um que pesquise lá, né? Mas tem vários casos de acqui-hire que aconteceram no mercado.
mercado. Então a gente descobriu que a gente não queria um acqui-hire. Outra coisa que a gente também não queria, a gente não queria ser absorvido pela empresa, porque nosso jeito de fazer software era muito peculiar. Então, assim, uma empresa que queria comprar a gente para comprar os projetos e depois fazer do jeito dela. Não. A gente conversou, acqui-hire eu acho que foi uma, e do outro jeito foi mais de uma. Foram algumas, né? Aí, quando surgiu a Tivity surgiu com a proposta que foi a primeira. Foi por isso que rolou a venda, porque foi a única proposta que encaixou no que a gente queria. Então a Tivity nos deu autonomia durante... a gente tinha um período que a gente teve que ficar até o final de 2023 agora. Então a gente tinha uma autonomia total sobre o negócio, né? Então a gente teve a oportunidade de manter a empresa funcionando como ela era. Uhum. Mesmo quando aconteceu a incorporação, isso não mudou, né? Então ela continuou sob nossa gestão. Então a parte da gestão ágil, os projetos que a gente aceitava, não fazer projeto fechado, tudo isso continuava, sabe? Excelência técnica, tudo isso a gente teve a oportunidade de fazer isso dentro já da Tivity e transferir todo esse conhecimento para a Tivity, mostrar por que isso era uma dinâmica interessante. E quando a Tivity comprou a Lambda, ela queria isso. Por isso que ela nos deu essa autonomia, entendeu? Ela queria falar, não, a gente quer que isso continue e tudo mais, né? Uhum. Então isso era um valor pra Tivity também. Então a gente falou, pô, desse jeito a gente topa conversar. E aí a gente começou a avaliar valores e o que isso significaria pra gente, né? Então o que estava acontecendo também, João? A gente estava passando por um processo, a gente estava com 100 e tantos funcionários, quase 150 funcionários na época. A gente tinha passado por algumas situações onde a gente perdia contrato, né? E tinha que demitir pessoas, diminuir de tamanho, né? Teve momentos onde a gente teve que pegar dinheiro emprestado, ficar numa situação de risco maior e tudo mais. Né? Essa situação para um pequeno empresário, ela é uma situação muito difícil, porque se você está numa situação financeira ruim e por algum motivo acontece alguma coisa pior, você está no risco de ficar com uma dívida na tua PF, a empresa vai à falência e você vai ficar endividado talvez pelo resto da tua vida. Isso não é uma situação agradável. Então eu passei por situações que eram difíceis, assim, sabe? De você falar, putz, e agora? O que vai acontecer agora e tal. Essa venda da empresa, essa possibilidade de venda nos trouxe a possibilidade de vislumbrar não ter mais isso como no horizonte, entendeu? Uhum. Então assim, pensa, a gente estava com 10 anos nesse projeto, o Lambda 3. E ele é um projeto para a vida toda, porque a outra opção é fechar a empresa, entendeu? Sim. E você não quer fechar a empresa. Então você fala, eu vou ter que aprender a lidar com esses problemas o resto da vida, entendeu? Esses problemas de, eventualmente, passar por um aperto financeiro e não é legal, né? E aí, de repente, aparece e fala, não, eu vou tirar isso aí, esse peso das suas costas. Eu falo um peso porque é um peso mesmo, cara. Total. E ele ainda vem com a possibilidade de manter o teu projeto que você fez, certo? Na mesma proposta cultural e tudo mais, e ainda te dá uma boa grana, que vai te dar uma liberdade financeira que você não tinha antes, que a sua família nunca teve, nenhuma geração da sua família teve, e nem dos seus amigos, você não conhece ninguém que tem aquilo. E você fala, putz, cara, isso tá encaixando em vários níveis diferentes, entendeu? Uhum. Então, a gente começou a realmente conversar sério com a Tivity e falou, pô, essas coisas todas, elas fazem sentido, até um ponto que a gente decidiu, tá bom, vamos fazer. Então, foi uma conjunção de coisas, entendeu? Eu acho que uma coisa que... todas essas coisas eu acho que pesaram muito. A possibilidade de trocar de projeto, falar assim, eu tô há 10 anos no projeto Lambda 3 e agora eu posso fazer outra coisa. E eu já tava no momento que eu tava ficando de saco cheio de ser consultor. Sabe essas que a gente falou mais cedo da encheção de saco, sabe? Do dia a dia e tal. E o trabalho de consultor tava me cansando. Então, com isso eu poderia falar, não, agora eu vou mudar de projeto. Então isso teve um peso, teve o peso da liberdade financeira, tipo, não ter o risco financeiro. Não é nem da liberdade financeira, eu tô liberado do risco financeiro. E a liberdade financeira. Eu acho que esses 3 pontos foram os pontos principais. Entendeu? Aí a gente fez a venda, a gente teve a possibilidade de depois, a partir de 24, continuar na empresa. E aí esse ponto de continuar como consultor pesou pra mim, eu não queria. Uhum. Né? Então esse foi um dos motivos que eu saí da Tivity Lambda 3. Né? E a outra questão eu poderia, pelo menos por um tempo, considerar ficar sem trabalhar. Eu posso me aposentar de fato agora, não trabalhar mais. Eu não acho que é isso que eu vou fazer, mas nesse momento eu tô sem uma vontade de voltar a trabalhar.
Então, nesse momento, eu estou vivendo um momento que a gente poderia chamar de sabático. Eu não sei se é um sabático ou se eu estou de fato aposentado. O que eu sei é o seguinte, tá? Eu não vou ficar sem usar o meu conhecimento técnico. Eu posso voltar a vender ele no mercado de trabalho, mas eu posso usar ele de outras formas. Eu tenho várias possibilidades de trabalho social que eu posso fazer. Isso é uma coisa que eu curto pra caramba. Então eu posso empregar isso mentorando pessoas ou alguma coisa dessa forma. Só que não é agora que eu quero fazer isso. Agora eu estou num processo de estudo, então eu estou fazendo vários estudos sociais, né? Eu estou lendo vários livros sobre sociologia, economia. Nesse momento eu estou na metade de um livro de 3.000 páginas, que é o Capital, do Marx. Estou na página 1600 e eu estou lendo num ritmo bom, porque eu tenho tempo para ler esse livro, né? Só que é um livro muito difícil, então eu estou tendo que gastar muito tempo lendo ele. Ele realmente eu não consigo ler ele por muitas horas, porque ele é absolutamente cansativo, porque ele te faz refletir muito. Mas tem muitas outras coisas que eu quero ler, e eu tô fazendo outras coisas, sabe? Tipo, eu tô... agora acabei de montar meu computador, tô estudando agora o Linux. Quem tá me acompanhando no Twitter tá vendo que eu tô brincando de montar máquina, e aí eu tô mexendo mais com as minhas coisas de mecânica. Então eu tô aproveitando esse momento para fazer o que eu não pude fazer antes. Porque assim, ó, eu trabalho há 28 anos. 28, por aí. E assim como todo trabalhador, eu nunca tive a chance de realmente parar. Sabe, quando a gente tira férias, é aquelas férias corridas, né? Eu quero viajar, eu quero conhecer coisa, e aí quando você não tá viajando e aproveitando coisas que você queria fazer, você tá tendo que fazer seus corres, você tá cuidando de alguma coisa que você tinha que fazer na tua vida pessoal, levar teu carro pra arrumar não sei aonde, algum documento que você tem que resolver, sabe essas coisas? E no cartório. No cartório, sabe? Que você nunca tem tempo, ou fazendo um exame médico mais demorado. E aí você nunca para. Então agora eu falei, não, eu vou parar. Então eu tô vivendo esse momento de estar parado. Não sei o que o futuro guarda, mas tô disposto a deixar o tempo me levar para ir descobrindo o que vai ser desse futuro, entendeu? Muito massa, muito massa. Tá bom. Olha, minha última pergunta aqui é uma orientação, assim, você estava falando sobre mentorar e eu sei que isso já aconteceu há muito tempo, né, dentro e fora da Lambda, né, e principalmente por você já ter tanta experiência e ter percorrido, não sei se toda a jornada, mas boa parte da jornada do trabalhador, desde de ser o trabalhador, contratar, demitir, ser o cara ali do dia a dia, né, gerencial e etc. Teria uma dica de ouro, assim, ou talvez umas outras, né? Fora a do inglês, talvez essa é a que eu mantenho sempre, assim. Todo mundo me pergunta alguma coisa, eu falo inglês. Meu inglês é uma porcaria, faço o que eu digo, não faço o que eu faço, mas inglês é talvez uma dica de ouro, principalmente para nós, né? Para nossa realidade brasileira. Então, dicas que, de repente, te abriram portas e que um caminho das pedras, assim, que... Eu vou falar muito orientado pro meu perfil, tá? Eu acho assim, quanto mais dinheiro você ganha, mais liberdade você tem. Quanto mais conhecimento você tem, mais dinheiro você pode ganhar. Então, assim, o que eu considero? Que se você consegue ir se especializando e ir ganhando mais dinheiro, você tem que pensar em buscar um conforto financeiro que eu acho que é básico para você poder liberar a sua cabeça de preocupações. Para mim, o que foi? A minha casa tá paga, meu carro tá pago, minha moto tá paga, o básico de sobrevivência tá endereçado, sabe? Então, o que é importante? Aí começar a considerar o que é importante para mim. Porque aquilo que você falou, tipo, você precisa viver um pouco. Eu concordo. Uma vez que você tem essas coisas mais endereçadas, faz sentido você considerar que você precisa viver. Então, não dá para você só guardar dinheiro. Você precisa também viver, fazer uma atividade que é importante para você e tudo mais. E aí, o que acontece? A hora que você começa a ganhar mais dinheiro, você pode começar a conquistar a tua liberdade. O que eu acho? Eu acho muito difícil para a classe média conseguir a liberdade da aposentadoria. Eu acho muito difícil. Certo? Como eu falei mais cedo. Mas pode ser que, equilibrando entre a grana que você guarda, que vai te dar um rendimento financeiro, e o quanto você conhece e quanto dinheiro você está ganhando, talvez você consiga trabalhar um pouco menos. De repente achar um trabalho que você faz 4 dias por semana. Entendeu? Ou que você trabalha 6 horas por dia. Ou até menos, 3 dias por semana. Eu acho que talvez equilibrando entre essas coisas todas, você consiga ter uma vida mais proveitosa.
Só que isso não vai acontecer se você ficar no básico, entende? Se você tem o mesmo conhecimento que todo mundo tem, você vai ganhar igual todo mundo ganha. Então, se você pega e vai atrás de ganhar um pouquinho mais, trabalhar para fora e tudo mais, você vai e mora no Brasil, a tua renda pode ser autossuficiente para fazer isso, né? Então, por exemplo, a gente tem amigos, eu tenho, você tem também e tal, que estão morando no exterior e ganhando em euro, ganhando em dólar. Só que essa galera também não vai aposentar. Agora, se essa galera vem morar no Brasil, entendeu? A pessoa que ganha 100 mil dólares nos Estados Unidos, né? Ela vive uma vida de classe média, entendeu? Não sobra muito dinheiro, tá? Com 100 mil, tá? Com 150 mil ela vive um pouco melhor. Com 200 mil ela vive bem, tá? Agora, 100 mil dólares no Brasil, meu amigo, você tá bem pra caramba. Entendeu? 200 mil dólares no Brasil, você é rei. Sim. Então, assim, isso é uma função de uma pessoa sênior ou staff lá fora. Uma posição de staff é absolutamente alcançável, cara, por uma pessoa de carreira, sabe? Existem muitas pessoas trabalhando nessas posições, entende? Então, assim, e aí você pode tentar negociar, né? Trabalha um pouco menos e tal, vai buscar na sua carreira essas coisas, assim, sabe? É o que eu recomendaria. O meu caminho é um caminho de muita sorte, porque assim, ó, você tem que dar a sorte de alguém querer comprar a tua empresa, sabe? E tem que ser um momento certo. Por exemplo, a gente vendeu em 2020. Agora em 2024, não tá tendo compra de empresa, entendeu? Não tá esse momento de demanda e tal. Então, você tem que dar a sorte de vender na hora que tá tendo essa demanda e de não falir até lá. Sim, total. Abrir uma empresa é um caminho muito arriscado. Não recomendo a ninguém. Assim, eu vou te falar, eu passei por um momento de aperto, cara. Eu não acho que é uma coisa que você deva... assim, você tem que estar com o coração muito preparado pra dar merda. Porque, cara, eu conheço muito mais gente que deu merda do que gente que deu certo. Muito, muito mais. Tipo, não é uma vez, não é duas vezes, é muito mais vezes. Então, assim, a gente deu muita sorte. E a gente podia ter dado muito errado. Então, assim, quando eu olho, naquele momento de 2020, a possibilidade de vou pegar um pouquinho da grana do grande capital e vou usar ela pra viver a minha vida e tentar, de repente, até reverter isso num trabalho social, num trabalho de consciência social e tal, eu falei, pô, é isso que eu quero fazer, entendeu? Porque a chance de, depois de 2020, eu ter continuado a empresa e ter tido problemas depois, existia e ela era muito concreta. Pode ser que agora em 2024 eu estivesse falando com você numa situação muito, assim, talvez a Lambda 3 não tivesse sobrevivido aos últimos anos, talvez ela tivesse maior, não sei, não dá pra dizer, porque eu não vivi Lambda 3 sem Activity depois de 2020. O que eu sei é, os últimos anos não foram fáceis para as empresas de consultoria. Os mercados de TI diminuíram pra caramba. Em 2023, 2022 teve um monte de problema. A pandemia foi um momento super complexo também. E a gente vendeu logo no começo ali a gente fechou logo no começo da pandemia. Então assim, sei lá quem seria o Giovanni em 2024 conversando aqui com você hoje, entendeu, João? Talvez eu estivesse te contando como a Lambda 3 faliu e eu tô fudido, ou como a gente cresceu 300% porque a gente viu uma possibilidade incrível de trabalhar pra fora durante a pandemia. Sei lá, entendeu? Sim. Mas essas saídas, esses acontecimentos eram possíveis, entende? E essa flutuação é que te fode, sabe? Você nunca sabe o amanhã, sabe? Então, cara, esse papinho de empreendedor, de coach e tal, é uma mentira, sabe? Quem tem empresa de tecnologia sabe a treta que é, sabe? Pode falar com qualquer um e essas pessoas vão falar, sabe? Cara, E ó, os que não falam isso é que vivem a ilusão de que eles são especiais de alguma forma, sabe? Não, o meu trabalho duro, o teu trabalho duro é o caralho. Primeiro que muita gente teve um padrinho, sabe? Teve muita gente que criou a empresa e aí o chefe da empresa que ele trabalhava contratou ele e a empresa cresceu, sabe? Cara, já vi gente que abriu empresa e pagava bola pros caras contratar, e depois veio com esse papinho de meritocracia, não, que eu cresci. Vai ver, o cara comprou todo o departamento de compras de uma multinacional, entendeu? Eu já vi cara de consultoria trocando carro de funcionário de multinacional. Já vi os caras fazendo isso, sabe? Então, assim, e aí depois vem com um papinho de não, porque a gente conseguiu, e aí você vai ver por trás o que os caras fizeram. Então, assim, não compro uma palavra desse papinho. É treta pra caramba. Tem empresa,
tem um componente de sorte gigantesco pra você dar certo. E eu admito isso na minha trajetória. E muita gente fala assim, pô, Giovanni, você vem com esse discurso de esquerda, não sei o quê, e você pegou o dinheiro no final e pegou pra você. É verdade, essa crítica é super válida. Eu jamais criaria uma empresa do jeito que eu criei em 2010, sabe, João? Se eu fosse criar uma empresa hoje, eu criaria uma cooperativa, sabe? Uma empresa que ela é de todos. Esses 10 anos que a Lambda foi só minha e dos meus sócios, a gente passou por altos e baixos sozinhos. E quando você vende ela sozinho também. Se eu fosse fazer isso de novo, e talvez eu faça daqui a um tempo, não sei, eu faria uma coisa junto, sabe? Vamos fazer juntos. Se a gente falir, a gente fale junto, mas se a gente der certo, a gente vai ganhar juntos. Então eu acho que esse é um modelo mais alinhado com o que eu penso hoje. Mas não era como eu pensava na época e tal, então é muito diferente. Então hoje, como é que eu vejo isso? Nessa trajetória, eu tento pelo menos ver essa grana que eu ganhei, que me dá essa liberdade, como uma oportunidade que eu não vou usar de forma egoísta. Por isso que eu tô fazendo todo esse trabalho de investir no meu conhecimento social e tentar usar o meu tempo de uma forma também social, sabe? Para equilibrar isso que é toda essa trajetória que eu tive. Então é isso. É uma contradição. Muita gente aponta ela, eu não nego que é uma contradição, porque de fato eu tô questionando todo o capitalismo, tendo ganhado dinheiro dentro do capitalismo, mas eu não tenho opção. Sim. Eu não tenho como viver fora do capitalismo. Eu não tenho como... E assim, o processo de independência financeira dentro do capitalismo, ele é esse, cara. Então, assim, é isso, é uma contradição. Só que quem me acusa disso, de estar usando o dinheiro do capitalismo para criticar o capitalismo, na verdade não tá bravo com o fato de eu estar fazendo isso. Tá bravo porque eu jogo o jogo do capitalismo melhor do que ele. Então, assim, essas pessoas estão na mesma luta que todo trabalhador, só que não tiveram a minha sorte e a minha competência de fazer isso virar a seu favor. Então, foda-se essas pessoas que fazem essa crítica, porque eu vou continuar fazendo o trabalho que eu tô fazendo, e eu espero, ao longo dos próximos 50 anos que eu espero viver, poder usar essa oportunidade para um retorno social. Eu nem comecei esse trabalho ainda, mas ele vai começar. Então eu estou nesse momento me capacitando, me preparando, me autoanalisando para daqui a algum tempo começar de fato um trabalho de impacto social maior que eu puder. Então não sei o que vai ser isso ainda estou me trabalhando, mas vai acontecer. Da hora. Muito bom. Olha, eu não sei se eu vou estar vivo para poder ver isso acontecer. Minha expectativa de vida... Você é mais novo que eu, pô? Mas minha expectativa de vida é bem baixa. Enquanto você tá tomando água aqui, eu já virei outro refrigerante. Então, a probabilidade, né, a quantidade de elevadores que eu pego em vez de escada também é bem maior. Mas olha... Com sorte a gente faz uma mudança nos próximos 30 anos pra você enxergar. Boa. Olha, mas Giovanni, primeiro, parabéns pelo profissional, acompanho e que eu conheço, e pelo cara ultra gente boa, tá? Pra quem não conhece ou pra quem vê e tem algum receio lá no Twitter, conversa com ele no Instagram primeiro. Ele é o cara com a mão de graxa lá no Instagram, mas também nós somos pessoas complexas, né? Então eu acho muito legal essas facetas, assim, tá? Parabéns pela trajetória, primeira coisa. Desculpa por ter demorado tanto tempo pra gente poder gravar esse papo. Já tá quase fazendo aniversário do seu ano sabático aí, mas obrigado pelo seu tempo para compartilhar com a gente aí dicas e um pouco da sua experiência, que eu tenho certeza que agrega para todo mundo, assim, né? E não é papo de coach, né? Não é o papo de quem viveu mesmo. O Pablo Marçal tá se remoendo nesse momento, vendo aí sucesso, tá bom? Imagina, cara, eu fico muito feliz de estar vindo aqui conversar com você. Eu acompanho, eu ouço o podcast, né? Então eu acompanhei toda a treta de vocês lá na KubeConf, como é que foi, eu acompanhei o evento e tal. Então, assim, você sabe a admiração que eu tenho pelo trabalho do teu e do pessoal todo da GetUp. A gente já trabalhou juntos, né? Mais de uma vez. Resolvemos muita treta junto já também, né? Eu torço muito pela GetUp, por todo mundo que trabalha na GetUp e sei da competência de vocês. Então, para mim, para eu estar aqui trocando essa ideia também é uma coisa que eu faço com muita alegria. Então, é isso aí, tamo junto. Obrigado demais, Giovanni.
Obrigado para quem nos ouviu ou nos assistiu, nossos belos rostos aqui no YouTube. A gente se vê na próxima. Um abraço capitalista para você. Até mais. Tchau. Esse podcast foi editado por Aerolitos Edição Inteligente.